E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal dos YouTubers e hoje nós vamos falar sobre o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos. A gente pode resumir o livro de Marcos da seguinte forma: Jesus como servo. O padrão para o discípulo cristão é Jesus Cristo, é se parecer com Ele. E Jesus, ele autenticou a realeza dele, a divindade dele, por meio do serviço sacrificial que ele fez por toda a humanidade, morrendo numa cruz e nos mostrando que ser humilde é melhor do que ser arrogante e orgulhoso. O versículo-chave do Evangelho de Marcos se encontra no capítulo 10, versículo 45, que diz o seguinte: Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mesmo Jesus, sendo o Filho de Deus, ele veio para o mundo para servir e deixando um exemplo para nós que somos os seus seguidores. O autor do Evangelho de Marcos é o discípulo de Pedro, João Marcos, e ele escreveu para os crentes que estavam em Roma. O local onde ele estava também era Roma. O ano em que ele escreveu o Evangelho foi 65 depois de Cristo. A gente dividiu o Evangelho de Marcos em 6 partes. A primeira delas se encontra no capítulo 1, versículo 1 até o versículo 13, que é a preparação do servo. E a gente percebe que Deus aprova o ministério de Jesus e afirma que ele é seu filho. Do capítulo 1, versículo 14 até o capítulo 2, versículo 12, nós temos o ministério do servo. O ministério de Jesus começa com um apelo à salvação, porque o reino de Deus está chegando. Então ele começa a fazer alguns milagres que são confirmações de que sua mensagem é verdadeira. Do capítulo 2, versículo 13 até o capítulo 8, versículo 26, a gente vê oposição ao servo. Jesus para de fazer alguns milagres públicos e começa a focar em pregar e em conversar com os seus discípulos. E ele faz isso porque as multidões começam a rejeitar o que ele fala e a liderança judaica também. Do capítulo 8, versículo 27 até o capítulo 10, nós temos instruções do servo. Jesus começa a compartilhar com os seus discípulos de que é necessário que ele morra, sofra, mas seja glorificado depois, sendo assim um cumprimento da profecia do profeta Isaías. Do capítulo 11 até o capítulo 15, nós temos rejeição do servo. Israel está cego e não percebe que Jesus é o Filho de Deus, o Rei, o Messias, e por causa disso o condena à morte, uma morte de cruz. O capítulo 16 é o final, e a gente vê a ressurreição do servo. O ponto alto, máximo da missão de Jesus foi quando ele vence o pecado, ressuscitando, demonstrando claramente para todos que ele é o Filho de Deus, o servo sofredor de Isaías 53. Fatos interessantes. Mais de 90% do que está escrito em Marcos encontra um paralelo ou uma narrativa parecida em Mateus e em Lucas. Você encontra 18 milagres no livro de Marcos, mas apenas 2 discursos estão narrados nesse evangelho. Mais pesquisa. Por que Jesus pede silêncio depois que ele faz alguns milagres? Você pode ver isso no capítulo 1, versículo 44 de Marcos. Quais ensinos o evangelho, o livro de Marcos, pode nos trazer a respeito de expulsar demônios? Aqui embaixo tem 2 links que são indicações nossas para mais informações a respeito do livro de Marcos. Clica, vai lá no canal do Bible Project, assiste o vídeo sobre o panorama de Marcos e isso vai te ajudar a responder o mais pesquisa do vídeo de hoje.